Nós, como cristãos, devemos entender uma coisa muito importante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então entendemos que a fé, ela vem quando nós escutamos a voz de Deus, quando alguém está falando os ensinos de Jesus para nós. Ou seja, da mesma forma que a fé, ela vem pelo ouvir, o desânimo, a dúvida, ela vem pelo ouvir também. Você pode perceber que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, a Bíblia diz que Eva deu ouvido à serpente. Resultado, eles foram expulsos do jardim. Deus havia falado no ouvido de Adão e Eva, dizendo: não comereis. Satanás chegou do outro lado e disse: comam. Você pode perceber que a artimanha de Satanás é usar a boca de alguma coisa, seja de um animal, seja de uma pessoa, para falar, para entrar aquela conversa dele nos seus ouvidos e você dá ouvido à serpente. Veja bem, entrando para o Novo Testamento, lá estava Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. E o que aconteceu? Satanás chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mais uma vez, Satanás usou os ouvidos, as palavras, para entrar nos ouvidos de Jesus, para ver se Jesus ia seguir as palavras dele. Se você voltar lá para o livro, no Antigo Testamento, o livro de Jó, você vai ver a esposa de Jó sendo usada por Satanás, dizendo: Jó, tu ainda mantém essa integridade ao teu Deus? Amaldiçoe-se teu Deus e morre. Jó ouviu, mas não aceitou. Então é exatamente nesta área que o diabo trabalha nesses últimos dias. A forma do diabo desanimar um crente, destruir uma família, é através das palavras dos ouvidos. Você pode ver que quando Jesus estava no alto do Calvário, o que aconteceu? Satanás usava as bocas das pessoas, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Até um dos malfeitores disse assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós. Então, nós como cristãos, devemos entender que a nossa luta é contra principados e potestades, contra seres espirituais que trabalham através das palavras. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveria doutrinas de demônio, muitos desviariam e dariam ouvidos a doutrinas de demônio. Paulo fala menção de comichão nos ouvidos. Então os ouvidos tanto ouve a voz de Deus como ouve a voz de Satanás. É por isso que o salmista, ele disse no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquele fulano disse isso, eu ouvi ele falar isso. Então, nós como cristãos, o nosso ensinamento é a palavra de Deus. Você vê que até o Espírito Santo, ele fala: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, os nossos ouvidos
são para ouvir a palavra de Deus, ouvir os conselhos, mas os mesmos ouvidos que ouvem os bons conselhos, muitas das vezes nós não vigiamos e ouvimos críticas. Quantas famílias sendo destruídas por comentários maldosos, pessoas que não procuram o que fazer, acabam sentando nas calçadas para denegrir, fala mal do seu vizinho, fala mal de uma pessoa, às vezes até destrói um casamento por causa das palavras, e as pessoas escutam aquelas palavras. Então nós, como cristãos, devemos ter muito cuidado para não dar ouvido aos ímpios. Muito cuidado com os conselhos dos ímpios. Tem famílias sendo destruídas, noivados sendo destruídos, pessoas que matam o outro por causa de um fuxico. Você viu, fulano? O cara ali disse isso com você. É mesmo? Ele vai me pagar. Por causa de um fuxico. Então, muito cuidado. Peça para Deus ungir os teus ouvidos, para você ter cuidado com aquilo que você anda escutando. Nós devemos escutar a voz de Deus. Muitas das vezes, Deus ele quer te abençoar, tem projetos na sua vida. E quando Satanás vê que Deus ele tem um projeto na sua vida, o que é que ele faz? Ele usa a boca das pessoas para nos criticar, para jogar pedra em nós, para falar mal da nossa vida. Então o que cabe a nós é não dar ouvido aos ímpios, olhar somente para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, e dar ouvido somente ao Espírito Santo. Cuidado com os conselhos dos ímpios, cuidado com aquilo que você escuta. As pessoas do mundo são profissionais, tem pessoas que nem é feliz e nem quer que os outros sejam felizes. Então, cuidado para você não tomar decisões erradas por causa de converseiros besta que você acabou ouvindo. Que essa palavra sirva de alerta para mim e para você. Vamos ter cuidado para não dar ouvido a Satanás.